Então, como eu disse, a gente tem um verificador de ortografia gramatical. Eu coloquei um exemplo aqui do LibreOffice, tá? Que também usa a mesma técnica que é usada no Microsoft Office. A diferença lá é que lá foi pago, lá tem uma patente em cima disso, aqui é livre, tá? Então, a técnica utilizada aqui é conhecida por todos. Então, a ideia é verificar a ortografia e a gramática de um texto e sugerir alternativas corretas para os erros. Então, existe um pessoal que trabalha especificamente para esse tipo de coisa. Aí vocês me perguntam, mas ainda há campo para isso? Pouco. Hoje em dia é pouco, porque a tecnologia evoluiu muito, as técnicas evoluíram muito, tanto para o português como para qualquer, principalmente para o inglês. O inglês, então, tá muito bom, tá? Então, mas existe essa área que o pessoal ainda trabalha bastante ainda. Outra tecnologia é o reconhecimento de fala, tá? O que seria essa tecnologia? O que seria essa área de reconhecimento de fala? É a linguagem falada, é o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou comunicando com vocês através da fala. E vocês estão reconhecendo isso. Para nós, seres humanos, como a gente é uma das máquinas mais complexas já inventadas, vamos dizer assim, isso é fácil, porque a gente tem sensores, a gente tem cognição, a gente tem um cérebro super desenvolvido, então a gente tem vários mecanismos que faz com que a gente entenda a fala, o entendimento, infere novos conhecimentos. Mas isso para um ser artificial, para uma máquina, tá? Como é que é feito esse reconhecimento de fala? Como é que isso é transformado em um texto ou transformado isso em um comando, tá? Então, hoje em dia, a gente tem algumas aplicações de reconhecimento de fala, por exemplo, casas inteligentes. Hoje em dia, a gente quer, sei lá, fechar a cortina da janela, a gente fala para um sistema inteligente fechar a cortina, manda um comando, ele vai entender e já vai fechar a cortina. A mesma coisa em sistemas multimídia de automóveis. Hoje em dia, muitas das vezes a gente comunica com a máquina, dizendo, pode passar música, pode me dê a localização de tal lugar, e assim por diante. Outra coisa, outra aplicação que usa bastante reconhecimento de fala são os assistentes pessoais, tá? Como a Siri da Apple, como a Alexa, como outros sistemas da Google, tá? Então, essas aplicações, tudo isso usa o reconhecimento de fala. E aí, em paralelo isso, caminhando em parzinhos, vamos dizer assim, a gente tem a síntese de fala, que é o processo que ele vai pegar a fala e transformar isso num texto. Já o reconhecimento de fala, ele pode pegar um texto e uma fala e transformar em texto. Aqui é o contrário, ele pega o texto e transforma numa fala. É o que o Hall faz. Só que ele não pega o texto, ele pega a fala, entende e produz uma fala. Então, a síntese de fala, hoje em dia, também caminha juntamente com o reconhecimento de fala. Sistemas automotivos te responde de acordo com o seu comando. Sistemas de assistentes pessoais, de celular, até mesmo de computadores, também respondem você através da fala. Tá? Então, a síntese de fala é o processo que? Inverso do reconhecimento de fala. O reconhecimento de fala, ele vai entender a fala e vai gerar um texto ou vai gerar um comando. Já a síntese de fala, ele vai pegar esse comando ou esse texto, processar e gerar a fala disso. Então, hoje em dia, aqui, principalmente em português, o pessoal que mexe mais com fala, porque que trabalha muito com processamento de sinais, é o pessoal da engenharia elétrica. Tá? O pessoal da área mais de computação trabalham mais com a parte textual. Então, aqui no Brasil tem o pessoal de Belém, tem um grupo muito forte de Belém que trabalha muito com isso. Então, a maioria são engenheiros elétricos, engenheiros de sinais, porque toda a produção, os fonemas, a fonética, através de um sinal. Tá? E aí o que acontece? Então, ele pega esse sinal e transforma num texto, ou pega um texto e transforma isso em um sinal que vai representar
a fonética daquela palavra, ou um conjunto de sílabas e assim por diante, tá? Então, essas duas tecnologias hoje estão extremamente presentes no nosso cotidiano. Precisa melhorar? Sim, sem dúvida. Aqui é uma área que precisa de muita coisa a ser feita. Já tem muita coisa legal? Já tem muita coisa boa. Mas ainda a naturalidade, a questão da amigabilidade entre a máquina e o ser humano ainda deixa a desejar, tá? Então, ainda precisa muito para ter essa interlocução entre o homem e máquina, precisa ainda melhorar alguns quesitos. Então, dentro dessas áreas, existem várias competições para dizer qual que é a melhor ferramenta que entende, qual que é a melhor ferramenta que produz a melhor fala e assim por diante. Tá? Tudo isso para evoluir a tecnologia. Outras tecnologias, a categorização de texto, tá? Ela designa textos a categorias, é o que a gente chama, é o que o Google faz, muitas vezes é a indexação de textos. Tipo assim, eu tenho várias páginas na internet, mas cada página é focado em um conteúdo. Então, aí vem um algoritmo que vai categorizar baseado no conteúdo de cada uma dessas páginas. Ou a gente pode levar isso para texto, tá? Lembrando que para cada página, a gente leva em consideração o conteúdo textual, tá? Então, a categorização é isso. Automaticamente, o sistema vai entender que aquele texto fala sobre futebol. Automaticamente, o sistema vai dizer que aquele texto vai falar sobre política e assim por diante. Então, tudo isso é uma área de PLN que ainda é bastante utilizada. É claro que está bastante evoluída, mas ainda existe muita gente pesquisando sobre essas coisas. E uma das áreas que ainda precisa melhorar bastante, que está começando a engrenar, é a sumarização de texto. Por que a sumarização de texto hoje em dia está sendo importante? Devido à grande quantidade de informações que a gente tem. Tá? Então, muitas vezes a gente quer otimizar a captação dessas informações através de um único só texto, onde esse único só texto tem as principais informações de um determinado texto que tem, sei lá, vamos supor, 10 páginas. Eu quero resumir esse texto com as principais informações em apenas um texto de uma página. Então, a sumarização vai nos ajudar nessa tarefa. Além disso, existe também a sumarização multidocumento, que essa, então, é o que o pessoal mais está trabalhando. Qual que é a ideia dela? A ideia dela é você tem vários textos que falam do mesmo assunto, tá? E aí pegar as partes principais de cada um desses textos e gerar apenas um. Então, vamos supor que um texto está focado num determinado dado. Já um outro texto que fala sobre o mesmo assunto, ele está focado em um outro ponto, em um outro olhar daquele mesmo assunto, diferente do primeiro. Então, eu vou pegar as principais informações desses dois e, de certa forma, eu vou criar um novo texto que vai aumentar a capacidade informativa, tanto do primeiro, tanto através do primeiro, como através do segundo texto. Então, é o que a gente chama de sumarização automática multidocumento. Então, o Google já está trabalhando nisso, o Facebook já está trabalhando nisso, tem muitas empresas grandes que estão trabalhando nisso. No Brasil, o pessoal também está trabalhando bastante nessa área, o pessoal do Sul, o pessoal São Paulo, o Rio tem alguma coisa nesse sentido e assim por diante. Então, é uma área bem promissora e difícil, tá? Por quê? Porque a gente tem várias variações vários aspectos que influencia, porque não é só pegar um pedaço de cada texto e agrupar, a gente precisa ter que o texto possui uma certa coerência, possui uma certa leitura fluida por parte dos leitores, né? Então, existem vários aspectos que influenciam nisso. A indexação de texto ela está muito relacionada com a categorização, tá? Que é o que a gente chama de pré-condição para a recuperação de documentos. Então, muitas vezes, essa indexação
ela está focada na parte background da minha categorização. Tá? Então, é onde que a gente vai armazenar as informações, é o processo de armazenamento dessas informações, para que a gente possa organizar de forma mais correta possível, de acordo com a categoria de cada um desses textos. Então, é um processo físico, a indexação, realizada através, usando o uso da categorização para isso, tá? Para que essas duas coisas nos ajudem a fazer a recuperação de texto. Então, a recuperação de texto é o que a gente usa, é o da Google, né? A gente procurar alguma coisa no Google. No Google, Bing, falando no Google porque é o mais conhecido. Mas qualquer motor de busca usa essa mesma estrutura. Tá? Eu preciso verificar qual a categoria daquele texto. Depois que eu verifiquei a categoria daquele texto, eu vou indexar isso na minha base de conhecimento, ou uma base de dados. Tá? E a partir disso, eu vou disponibilizar algumas palavras-chave, ou até mesmo formas através de conteúdo em cima dessa indexação. E onde que vem a recuperação de informação. Tá? Então, a recuperação de textos é mais nesse sentido, de buscar informação baseado na sua consulta, baseado na que a gente chama de query. Então, ele vai lá, o sistema motor de busca vai lá na indexação e vai procurar através da categorização realizada, e aí ele vai ver o conteúdo se bate de acordo com a busca. Antigamente, pouco tempo atrás, através de palavras-chave. Hoje em dia, o Google tem um algoritmo muito bom que agora ele está trabalhando por conteúdo. Tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, bola de beisebol, antigamente ele ia pegar todos os textos que tinha bola e todos os textos que tinha beisebol. Hoje em dia, não. Ele vai trazer textos que falam realmente de bola de beisebol. Tá? É um tipo específico de bola. E assim por diante. Tudo advém do quê? Das técnicas utilizadas em processamento de língua natural. Ok? A estação de informação. Então, essa estação de informação é muito útil, principalmente para a gente captar algumas informações importantes de uma base de dados grande. Hoje em dia está muito em moda dados abertos. Né? O governo está disponibilizando, tanto aqui no Brasil como fora, alguns dados abertos. Tá? Dados públicos, né? E deixando abertos para os pesquisadores, para agilizar o processamento em cima dessas informações. Então, a estação de informação é muito útil para capturar informações relevantes de acordo com o que foi designado aquele algoritmo de extração de informação. Por exemplo, eu quero extrair informações ou relatos em cima de inquéritos policiais que falam sobre assassinatos. Então, eu tenho uma base gigantesca de relatos ou de inquéritos, e lá a estação de informação vai capturar somente aqueles inquéritos, aqueles textos que trazem, ou vai pegar lá dentro do texto, aquela parte do texto que fala especificamente da descrição de um assassinato. E assim por diante. Tá? Outra coisa importante também, que o Wikipedia usa bastante, então eu vou mostrar um exemplo mais adiante, é que você coloca um texto gigantesco, e aí eu tenho um algoritmo de extração de informação que vai extrair algumas informações importantes, em que o Wikipedia deixa, principalmente quando eu estou falando de uma bibliografia de uma pessoa. E aí ele deixa, no lado direito ou esquerdo, não me recordo, algumas informações importantes sobre o nome da pessoa, a idade, onde a pessoa nasceu, se a pessoa, quando ela morreu, e assim por diante. Tá? Caso a pessoa é uma bibliografia de uma pessoa já falecida. Tá? Então, a estação de informação é bem útil também. Tá? E aí, tem uma área que é uma fusão de dados e mineração de dados textuais. Aí entra aqui mineração de dados, entra a parte textual, que é a combinação que combina informação extraída de vários arquivos de texto em um banco de dados ou antologia. Tá?
eu não sei se todo mundo está familiarizado com o termo de ontologia. A ontologia nada mais que um conjunto de várias informações classificadas de interrelacionamento entre elas, tá? Então, a ideia dessa área aqui é criar uma base de informação, tá? Criar uma base de informação em cima de... Deixa eu voltar aqui. Em cima de textos. Então, eu tenho um conjunto relevante de texto, e aí, diferente daí, que usa também estação de informação, mas o objetivo aqui é pegar alguns dados extremamente curtos, extremamente importantes em relação a esse conjunto de dados, tá? A estação de informação, diferentemente, ela pode até trazer uma parte maior, tá, do texto, de acordo com o que a gente está propondo trazer, tá? Então, são duas áreas que meio que se complementam ou se ajudam em suas tarefas, ok?